Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma palavra ao seu coração, eu vou falar pausadamente para que você entenda a mensagem. Você deve ter notado a minha voz está um pouco diferente por conta, estamos num propósito muito abençoado, 40 dias no monte, aonde as noites frias, né? Não diria que tem sido um problema, mas tem nos prejudicado um pouco, mas estamos na fé ali para que Deus abençoe a todos. Mas enfim, não importa a voz, eu vou falar pausadamente para que você entenda. Aqui no livro do profeta Isaías eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Eu tenho certeza você que vai ouvir vai valer a pena. Por isso eu queria alguns minutos da sua atenção, onde tem absoluta certeza. Você que vai ver essa mensagem, ela sem sombra de dúvida vai fazer toda a diferença na sua vida. Profeta Isaías 55, versículo de número 2, o título da mensagem, a Bíblia diz: graça oferecida gratuitamente a todos. Assim diz no versículo 2: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Percebe, queridos irmãos, a Bíblia aqui está falando de esforço, a Bíblia aqui está falando de empenho, a Bíblia aqui está falando de dedicação, ou você se esforçar por algo. Mas você percebe que de maneira muito clara a Bíblia diz que há pessoas que estão se desgastando, se empenhando ou se esforçando em coisas que não valem a pena. Há pessoas que estão se dedicando em muita coisa que não vai te trazer nenhuma mudança. Há pessoas, queridos irmãos, que elas estão se dedicando em determinadas coisas que em vez de aproximar de Deus, em vez de completar aquele alguém, há pessoas que estão se dedicando com relação a algumas coisas que em vez de te acrescentar alguma coisa de bom, só está acrescentando coisas ruins, o que não presta, só está trazendo um problema. E você não tem que se dedicar ou se esforçar por aquilo que vai ser um problema na sua vida. Mas você tem que se dedicar por aquilo que vai ser na sua vida solução. Você tem que se esforçar por aquilo que vai te aproximar de Jesus, que vai te aproximar do seu sonho. Você tem que se esforçar por aquilo que vai te tornar uma pessoa feliz, plena, completa, realizada. Você deve colocar todas as suas forças, seu coração, o seu amor, naquilo que vai te levar para pertinho de Jesus Cristo. Nunca coloque o seu coração nas coisas que vai te apartar da presença de Deus. Nunca coloque o seu coração nas coisas que vai te afastá-lo do Todo-Poderoso. Nunca coloque o seu coração nas coisas que vai te trazer problema. Mas coloque o seu coração nas coisas as quais vai trazer a solução para a sua vida. Coloque o seu coração nas coisas que vai te completar, que vai te fazer feliz. Coloque o seu coração nas coisas que vai te realizar e lute por elas. Lute por aquilo que vai te aproximar de Deus. Mas não fique se desgastando em vão. Não fique se esforçando em vão. Jogando o seu suor pelo ralo, o seu esforço pelo ralo. Porque tem gente que está trabalhando para o crescimento dos outros. Enquanto você está trabalhando para o crescimento dos outros, por que você não trabalha para você mesmo crescer? Isso espiritualmente, financeiramente falando. Enquanto você está se esforçando para que o sonho dos outros se realize, por que você não está se esforçando para o seu sonho se realizar? Enquanto você está se dedicando para que haja esse crescimento na vida das outras pessoas, você está ficando para trás. Se esforce para que haja esse crescimento na sua vida própria. Para de se esforçar em vão. Para de jogar teu suor pelo ralo. Para de se esforçar em vão, jogando todo o teu esforço pelo ralo. Na verdade, há pessoas, queridos, que estão perdendo tempo. Porque o tempo que deveria estar ganhando a prol de si mesmo, está desperdiçando esse tempo, porque está se esforçando para que haja crescimento na vida de outros, enquanto você está ficando para trás. Ou seja, você está usando o tempo que você tem, em vez de usar a teu favor, você está usando a favor de outros, enquanto você está ficando para trás. E é o que a Bíblia ensina aqui, Isaías 55, 2. Tem pessoas que estão trabalhando na prol do crescimento dos outros. Mas e na sua vida, está tendo o mesmo crescimento? Como que está teu sonho? Teus projetos? Por que você não mergulha de cabeça?
Por que você não se lança naquilo que Deus tem te confiado? Por que você não se lança naquilo para o que Deus te chamou, aquilo que Deus confiou nas tuas mãos? Por que você não se dedica, não se esforça, não se empenha naquilo para que Deus te chamou um dia? Cada um tem um propósito, cada um tem uma promessa, cada um tem um sonho. Então para de se esforçar para os outros, começa a se esforçar para si próprio. Usa o tempo a teu favor, não contra você e a favor dos outros. Mas você tem que usar o tempo a teu favor. Enquanto o tempo que você tem, em vez de usar a teu favor, você está usando a favor de outros, você está ficando para trás. Ou seja, está se esforçando em vão, você está se dedicando, se empenhando, os outros crescendo, progredindo, a vida desenvolvendo, as pessoas estão andando para frente, elas estão crescendo pelo teu esforço. Elas estão crescendo pelo teu suor, elas estão crescendo pelo teu trabalho, e você está ficando para trás. Lembra de Jacó com Labão? Aconteceu isso. Chegou um momento que Jacó acordou para a vida e não mais aceitou que Labão continuasse crescendo às custas dele, porque Deus estava abençoando a Labão por conta da bênção dele, a qual estava sobre a vida de Jacó. Chegou um momento que Jacó acordou, deixou Labão seguir o seu caminho. Está na hora de você acordar. Está na hora de você se dar conta que a bênção de Deus é na sua vida. Está na hora de você fazer por si próprio. Está na hora de você se lembrar que a bênção de Deus é na sua vida. Está na hora de você se lembrar que Deus te escolheu para você crescer, para você se destacar, para você ocupar a posição para a qual Ele te chamou. Está na hora de você acordar para a vida e se dar conta que Deus te chamou para uma finalidade, para um propósito. Mas eu te pergunto, você está vivendo o propósito de Deus ou você está vivendo para que os outros cresçam às custas do teu trabalho? Enquanto o propósito que Deus tem para você está ficando de lado. Porque os outros estão crescendo às suas custas e você está ficando. O sonho dos outros está se realizando e o seu sonho? As pessoas estão indo para frente, mas e você? As pessoas estão crescendo, mas e você está crescendo? As coisas na vida dos outros estão acontecendo e na sua vida. Comece a pensar mais em você a partir de agora. Comece a se dar conta disso e entender a bênção de Deus é extraordinária sobre a sua vida. A bênção de Deus é muito grande na sua vida. Está na hora de você parar de pensar nos outros, eu falo com relação ao crescimento, e começar a pensar em si próprio a partir de agora. Deus quer trazer um bom tempo na tua vida. Um tempo de crescimento, um tempo de vitória, um tempo de mudança ou de transformação. Mas você precisa parar e pensar em si próprio a partir de agora. Parar de se esforçar em vão, de jogar teu suor pelo ralo, parar de se esforçar para que os outros cresçam. Está na hora de você se perguntar para que está sendo o seu esforço, como diz aqui. E o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente. Comer o que é bom, você se alimentar da palavra, né? Quando a Bíblia fala comer o que é bom, quando a Bíblia fala bom, Deus é quem é bom. Ele disse isso, de que Deus é bom. Então quando fala comer o que é bom, está se referindo a alimentar-se da palavra. E quando a gente deixa de se alimentar daquilo que é bom, para se alimentar de outras coisas, obviamente que algo vai nos faltar. Porque em vez da gente se alimentar daquilo que é bom para que Deus nos chamou, está se alimentando de outras coisas. Então comece a se alimentar da palavra a partir de hoje. Se alimentar da presença, se alimentar da santidade, se alimentar do Espírito Santo. Se aproxima daquilo para que Deus te chamou e deixa Ele fazer a obra na tua vida. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Ele cumprir na tua vida a promessa que Ele te fez. Talvez a sua altitude de estar permitindo os outros crescer através do teu trabalho, isso aí está sendo um obstáculo para que a bênção de Deus não se cumpra, para que a palavra não se cumpra. Mas quando você começar a viver aquilo para o que Deus te chamou, aí as promessas vão começar a se cumprir. Certamente Deus está esperando essa altitude da sua parte. Você dá um passo de fé para as coisas começarem na sua vida a acontecer. Se alimenta do que é bom, se alimenta da palavra. A palavra ela tem o poder da libertação. Quando você se alimenta da palavra, a palavra ela tem o poder que restaura. Quando você se alimenta da palavra, a palavra ela tem o poder da cura. Quando você se alimenta da palavra, a palavra ela tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem. Ou seja, alguma coisa que está te faltando, talvez é porque você precisa se alimentar mais da palavra. Mas ao mesmo tempo que você está se alimentando da palavra, tem outras pessoas que estão se alimentando através do seu esforço. Então você precisa se alimentar mais da palavra para que aquilo que está te faltando não venha mais faltar. Porque Deus tem o poder, por meio da palavra, de trazer à existência as coisas que não existem. Então quando você começar a se alimentar mais da palavra, tudo que estava te faltando,
Deus vai te completar em tudo e em todas as coisas. Para de se esforçar em vão, queridos, de jogar teu suor fora. Para de se desgastar por coisas que não valem a pena. Para de se desgastar para que outro cresça a prol do seu esforço. Se esforça a prol da sua vida própria. Se esforça a prol de si próprio a partir de hoje. Para de se desgastar por coisas que não estão valendo a pena. Para de se desgastar esperando que os outros mudem. Para de se desgastar esperando mudança nas pessoas. Eu vou lhe dizer, tem pessoas que não vai mudar porque você quer. Tem pessoas que não vai mudar por sua causa. Tem pessoas que não vai mudar para te agradar. Não adianta. Tem pessoas que vão, pastor, tá mandando desistir? Não. Eu estou dizendo que você nunca pode parar de orar nem deixar de amar as pessoas. Mas eu estou dizendo para você não se desgastar com relação a outros. Se você tiver que se desgastar, que esse desgaste seja aos pés do Todo-Poderoso, orando, buscando a presença dEle. Porque todo esforço na presença de Deus, na verdade, não é que você vai estar se desgastando. Porque ao mesmo tempo que você vai estar se esforçando ou se dedicando adiante do Todo-Poderoso, Ele vai estar te recompensando. Todo o teu esforço terá recompensa. Agora, em vez de você se esforçar para ser recompensado, você está se esforçando por um lado, aonde não está tendo recompensa. Porque você está se desgastando com relação às pessoas. E as pessoas não podem te recompensar. Agora, se você se esforçar diante do Todo-Poderoso, aí você terá a recompensa de Deus na sua vida. Olha o que diz aqui a seguir. Eu vou ir para o versículo 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. No versículo 6 de 55 de Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ou seja, esse tempo que você tem que usar esse tempo a teu favor. Esse tempo que você está tendo, você tem que usar esse tempo para buscar a força de Deus. Você tem que usar esse tempo para buscar a presença do Todo-Poderoso, como de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, esse tempo que Deus está te dando, ou que você está tendo, você tem que usar esse tempo para buscar a força de Deus para si próprio, para buscar a realização do seu sonho. Esse tempo que você está tendo, você tem que usar esse tempo a teu favor para conquistar ou para alcançar a posição de destaque que Deus preparou para você. Esse tempo que você está tendo, você tem que usar para realizar teu sonho. Esse tempo que você está tendo, você tem que usar para viver o propósito de Deus, para viver as promessas de Deus na sua vida. Esse tempo que você está tendo, você não pode usar contra você. Você tem que usar a seu favor e não contra você. E quando é que alguém usa esse tempo contra si mesmo? Porque tem pessoas que estão usando o tempo que tem para que outros cresçam, mas você não tem que usar o tempo para que outros cresçam. Você tem que usar esse tempo a seu favor para que haja o crescimento na sua vida própria. Não você usar esse tempo para que outras pessoas cresçam a prol do seu esforço. Mas você tem que usar esse tempo para você crescer. Isso eu falo espiritualmente. Você tem que usar esse tempo para o seu sonho se realizar. Usar esse tempo para viver as maravilhas, viver as promessas. Usar esse tempo para que haja essa mudança na sua vida, esse crescimento espiritual, esse desenvolvimento espiritual, para que haja realização, para que haja vitória, para que haja essa mudança. Você tem que usar esse tempo para você viver na sua vida aquilo que para você Deus a preparou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Está falando de tempo no versículo 2. Tem pessoas que estão se desgastando em vão. Tem pessoas que estão se esforçando em vão. Tem pessoas que não estão usando o tempo a seu favor, estão usando contra, porque em vez de usar o tempo para que haja mudança na sua vida própria, para que haja o crescimento na sua vida, tem pessoas que estão usando esse tempo para que outros cresçam enquanto você está ficando para trás. Pare de usar o tempo contra você, comece a usar a seu favor a partir de hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Ou seja, ainda dá tempo. Ainda tem chance, ainda há oportunidade, mas comece a usar esse tempo a teu favor. Comece a usar esse tempo para viver as promessas. Comece a usar esse tempo para te aproximar de Deus. Comece a usar esse tempo para viver teu sonho. Comece a usar esse tempo para viver o que Deus tem para você. Comece a usar esse tempo para se aproximar do Todo-Poderoso, não em vão, enquanto o outro está crescendo às suas custas. Porque tem pessoas, queridos irmãos, que estão usando esse tempo para se afastar de Jesus. Tem pessoas que estão usando esse tempo para fazer para os outros, em vez de fazer para Deus. Tem pessoas que estão usando esse tempo para ficar cada vez mais distante, por isso ou por aquilo. Então eu vou lhe dizer, todas as coisas que estão te afastando de Jesus significa que você não está usando o tempo a teu favor, você está usando contra você. Então para de usar esse tempo para agradar os outros e comece a agradar a Deus. Porque enquanto você está agradando os outros, Deus está ficando de lado.
Enquanto você está usando esse tempo contra você, você está a favor dos outros e contra o que Deus tem para a sua vida. Comece a ser a favor do que Deus tem para você e assim você vai ver um bom tempo na tua vida a partir de hoje, no nome de Jesus. Tempo de crescimento, tempo de mudança, tempo de realização, tempo de conquista, um tempo onde teu sonho vai se realizar, um tempo onde você vai viver todas as promessas. Será um tempo de crescimento, o qual jamais houve antes na sua vida, no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então use esse tempo a seu favor e não contra você. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe em nome de Jesus.